Olá, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao canal Cinema. No vídeo de hoje, continuando a nossa série de cinema 4D, né? Bom, no vídeo passado eu ensinei pra vocês sobre a interface do cinema 4D, mostrando mais ou menos como o cinema 4D funciona, como o workspace dele funciona, né? Todas as propriedades ali do workspace. E agora a gente vai dar continuidade, alguma coisa um pouquinho mais específica, né, não abrangendo o programa inteiro. Hoje a gente vai chegar na parte do 4D, que é a parte de texto, né? Eu vou mostrar para vocês o texto, como fazer o texto, os modos que você consegue produzi-lo, né? Você consegue formar, como dar mais ou menos a texturizada nele. Não vou mostrar a texturização, como você fazer o material, mas sim como funciona a texturização dele, que você tem que fazer algumas configurações, tem que mostrar algumas coisas dele, né? Então eu vou mostrar isso para vocês, né? Além também de mostrar algumas opções que você possui nele. Então a gente vai hoje desmembrar a opção de texto no cinema 4D, né? Você possui duas opções de produção de texto no cinema 4D. Eu vou mostrar essas duas para vocês, ok? Vai ser um vídeo aula bem legal, bem interessante. É uma das coisas mais usadas aí no cinema 4D, principalmente para quem mexe com o YouTube, né? Que é o foco aqui desse canal, produzir um conteúdo para ensinar vocês a produzir conteúdo para o YouTube. Então hoje eu vou mostrar para vocês a parte de texto do cinema 4D. Espero mesmo que vocês gostem, ok? Então é isso, apreciem o tutorial e vamos lá! Para a gente criar o texto, a gente tem dois modos de criar esse texto. Você pode criar esse texto pela opção própria de criar um texto, ou você pode criar uma linha e depois preencher essa linha com o texto, tá? Então vamos começar aqui criando os dois modos para vocês poderem ver a diferença. Bom, a primeira opção de criar um texto é bem simples. Você vai vir aqui em MoGraph, ok? E aqui em MoGraph você vai escolher o MoText. Ele já vai criar aqui um texto, tá? Já vai vir um padrãozinho escrito text. E aqui já vai ter as opções de editá-lo, né? Aqui então vai criar um MoText, vocês podem ver aqui. Você clicando aqui embaixo você vai ter as opções de edição desse MoText, né? A primeira opção aqui é o Depth, que é a profundidade dele, né? A distância que ele vai ter aqui de profundidade. A segunda é a Subdivision, que é a subdivisão que você consegue ter aqui dos lados, tá? Dele. É a subdivisão para você, caso você queira transformá-lo em editável ou fazer alguma edição desse estilo. Aqui em Text vai ser o texto, o que você vai querer que ele seja escrito, né? Por exemplo, aqui eu vou digitar, por exemplo, o Arthur. Você pode ver que ele atualiza aqui e você tem o Arthur. Aqui é a fonte que você quer nele, né? A fonte que você tiver. A fonte que estiver instalada no seu computador vai aparecer aqui, né? Por exemplo, aqui eu posso escolher as fontes que eu tenho instalado no computador e ele vai estar aparecendo aqui. Normal, igual você edita um texto normal. Então você escolhe aqui a fonte, daí vem a fonte e tudo. Aqui você tem a opção de, por exemplo, se a sua fonte tiver outra opção além dela. Aqui você tem o alinhamento, por exemplo. Aqui vocês podem ver que ela está, o alinhamento está à esquerda, né? Você pode ver que ele está à esquerda. Se eu colocar aqui, por exemplo, à direita, ele vai estar à direita. E ao meio, né, ele vai ficar bem no centro do texto, certo? Então esse aqui é o alinhamento. Esse aqui é o tamanho dele, né? Você pode ver o tamanho do texto. Aqui seria o espaçamento horizontal e aqui o espaçamento vertical, se tivesse espaçamento vertical, né? Como aqui não tem, não vai alterar nada. Aqui então você tem para mostrar para 3D Guy, caso você for usar. Aqui você tem o tipo de interpolação que ele tem de pontos, tá? Isso aqui também novamente é para edição de pontos, que eu vou só arrumar, vou mudar aqui o display para vocês poderem ver, ó. Aqui, por exemplo, ó, a subdivisão que eu falei para vocês podem ver a subdivisão. E esse aqui é a interpolação de pontos, certo? Aqui dos lados, tal, que você tem neles, ó. Você pode ver aqui que é a interpolação deles e o tipo de divisão que você vai ter para poder ou deixar mais arredondado ou não, né? Você pode ver aqui, por exemplo, natural, eu posso aqui aumentar, deixar mais redondo ou não. Então, esse é o primeiro modo de você estar criando um texto, tá? Uma coisa bem simples, assim, para você criar o texto. E você tem essas opções bem simples mesmo, que criar um texto aqui é uma coisa bem simples mesmo, uma coisa bem tranquila de se fazer, bem normal. Ok, então eu vou sumir com isso aqui e eu vou mostrar o outro modo de construir um texto. Bom, outro modo de construir um texto é usando, você vai criar primeiramente as linhas do texto e depois você vai preenchê-lo. Então, como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, a gente vai vir aqui nas linhas, tá? E vai aqui escolher text. Tá, aqui a gente vai ter a opção de texto, que vai ser a mesma coisa do outro. Aqui você vai ter, por exemplo, o texto para você digitar, certo? Aqui a fonte que você quer, tá? Você pode escolher a fonte que você quiser. Aqui o tamanho,
espaçamento horizontal, espaçamento vertical, tá? As mesmas coisas. E também, né, obviamente, você agora tem que preencher. Depois que você configurou aqui, você vai preencher. Como você vai fazer isso? Você vai vir aqui nesse aqui, tá? E você vai usar o Extrude, que ele vai dar o tamanho, ele vai preencher o seu texto, né? Por exemplo, aqui eu preenchi o meu texto. E, por exemplo, se eu quiser editar fonte e tudo, eu não vou vir no Extrude, eu vou vir aqui dentro do Extrude, vai ter o text, eu vou mudar aqui o text. Por exemplo, eu vou escolher outra fonte. Tá vendo? Eu posso colocar aqui que, ó, tá vendo? Tem outra fonte aqui. Você edita no texto e no Extrude, dentro do Extrude você tem, por exemplo, o tamanho dele assim, o tamanho dele assim, aqui seria o movimento, né? O movimento dele assim, tá vendo? Então você tem aqui essas edições, as edições são separadas, né? E por que tem esses dois modos? Por exemplo, se eu estiver construindo um texto, eu quero editar ele, por exemplo, a linha dele, é mais fácil editar por aqui, por exemplo. Aí eu venho aqui, transformo isso aqui em editável, tá vendo? Eu consigo editar somente a linha dele, tá vendo? Então eu posso vir aqui e editar a linha dele apenas do texto, né? Então fica mais fácil eu editar a linha. Você pode ver, eu já editei o texto, né? Eu editei a fonte, podemos dizer assim. É mais fácil editar pela linha do que pelo texto, né? Por exemplo, se eu quiser editar esse texto, eu tenho que transformar ele em editável, daí ele vai ter isso aqui, certo? Então, aí você vai ter essas... vai abrir tudo isso aqui. Aí aqui eu vai criar uma linha que é a mesma coisa de eu ter criado esse texto aqui, tá vendo? Então eu faço um passo a mais, e se eu for editar, ele vai voltar um passo. Então é mais fácil eu começar por aqui, editar a linha e depois preencher, do que criar o texto, transformar em editável, procurar a linha dentro do texto. Porque aqui, por exemplo, aqui eu só tenho um texto, então é facinho de eu procurar, mas imagina agora você tem vários textos, tem que procurar entre vários textos, então é mais fácil você fazer pela linha, né? Por quê? Quando você... Aqui eu criei uma palavra só, mas eu vou demonstrar para vocês de outro modo. Por exemplo, eu vou criar aqui um outro motext. E se eu transformar em editável, você pode ver que vai ser separado aqui. Então vai ter letra por letra. Então até eu achar a letra, até eu fazer tudo. Então é mais fácil eu fazer a linha do texto primeiro e depois editar a linha do texto, fazer como eu quero que ele fique, a forma que ele fique. E depois deixar ele com extrude, né? Depois... eu chamo de extrudar ele, de preencher ele, né? Então é mais fácil a gente fazer assim. Por isso, então, que tem essas duas opções, né? Para você poder transformar em editável. Se você quiser, por exemplo, deixar um texto, apenas as linhas do texto, não deixando ele preenchido inteiro, você tem que usar outras opções aqui. Então você usa isso aqui em vez de fazer o motext, com o motext você não consegue. Então serve para isso, né? Então, para isso que tem essas duas diferenciações. O motext é só se você for usar a fonte normal, for usar só o texto mesmo. Então você faz isso. E com as linhas, né, serve mais para você, se você for editar o texto, se você for editar a fonte. Então vamos aqui às outras opções do texto. Eu vou usar o MoGraph mesmo, que aí não vai alterar de um para outro. Bom, aqui então a gente mexeu no Object. Os outros são a coordenada, básico, aqui não vai alterar. Aqui o que a gente vai mudar aqui seria o Caps. Bom, o que é esse Caps? O Caps serve para a gente adicionar bordas na fonte, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse caps aqui eu tenho o caps do começo e esse end é o do final. Por exemplo, o padrão é cap. A gente tem aqui o cap, o fillet, que vai deixar só tá vendo? Ó, sem a parte da profundidade, né? Sem isso aqui dentro, ele vai só ao lado de fora. Tá vendo? Vocês podem ver. Ó, isso aqui tá vazio, isso aqui tá sem nada aqui dentro. E o fillet cap, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma borda aqui, tá vendo? Então, quando você adiciona esse fillet cap, você adiciona nos dois, você tem arredondamento. Você pode ver que aqui ele tá quadrado, ó. Vou renderizar aqui, ó, ele está quadrado e eu posso deixar ele redondo, ó, fazendo assim, ó, eu deixo ele redondo, você pode ver que ele está arredondado. E o radius seria o tamanho desse fillet, né? Por exemplo, eu posso diminuir ou posso aumentar, né? Por exemplo, deixar tudo 1 aqui, ó, você pode ver que ele tem um arredondamento bem de leve, né? Então aqui você tem essa opção. Deixa eu voltar aqui para o comum. Aqui é o tipo de fillet, tá vendo? A fillet type. Aqui a gente tem o convexo, você tem o linear, né? Então você pode editar, por exemplo, o engraved, que ele dá esse efeitozinho aqui assim, tá vendo? Então você pode ir editando. Aqui é o ângulo, né? O ângulo, você pode adicionar um ângulo dependendo de qual é aqui, você pode alterar o ângulo dele. Bom, isso aqui eu aconselho vocês a tá fazendo o quê? Tá baixando o Cinema 4D, obviamente, provavelmente você já tem, você está vendo o seu vídeo aula, e testando de um em um, ver qual fica melhor no seu projeto, tá? Aqui é mais para mostrar para vocês aonde ir, né, e como tá aqui, porque
se você não tiver com o seu programa aberto aí, testando e vendo como faz cada coisa, o que cada coisa faz, você meio que não aprende, entendeu? Então tente sempre vendo a videoaula e testando aí no seu computador, vendo cada coisa faz. Eu tô aqui mostrando o básico aqui, mas é sempre legal, por exemplo, ele fez desse jeito. Claro que isso nas próximas videoaulas mais avançadas, eu fizer alguma coisa. Ele fez desse jeito. Vai tentando fazer de outro modo, não siga certinho, vai tentando fazer o seu, vai tentando modificar, porque às vezes o jeito que eu fiz, o que eu fiz não fica melhor com o que você talvez faça, entendeu? Então tenta sempre dar uma modificada, tenta sempre procurando fuçar mais no programa, porque eu acho que o que você aprende mais não é vendo as videoaulas, é mesmo dando uma fuçada no programa, vendo o programa, mexendo, errando, principalmente errando. O que eu acho que as partes que eu mais aprendi no Cinema 4D foi quando eu tava num projeto, eu fiz alguma coisa errada, não consegui arrumar, tive que praticamente recomeçar o projeto, fazer ele inteiro de novo. Essa é uma parte que você aprende muito, porque você não vai cometer esse erro, você vai saber que isso aqui você não pode fazer. Então é sempre quando você estiver fazendo alguma coisa, sempre procure, na verdade, está aprendendo alguma coisa, sempre procure fazer junto ali, pegar o programa, botar ali do lado e sempre tá testando também, igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? Eu tô mostrando pra vocês, eu mostrei pra vocês, por exemplo, que isso aqui aumenta o arredondamento. Então eu vou lá e vou tentar arredondar também, vou ver como é que fica, entendeu? Então tente sempre aí fazer isso no seu também, ok? Então, essa parte do caps, tá? Ele é mais para aumentar essas bordas e fazer algumas bordas diferenciadas, certo? E agora eu vou mostrar para vocês a parte da texturização, tá? Por quê? Não vou mostrar como faz a textura, eu vou mostrar apenas a texturização, que ela é um pouco diferente aqui no texto. Quer ver? Eu vou criar um cubo aqui para mostrar para vocês que diferença que ele tem. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês a texturização, como que você faz. Bom, eu peguei essa textura aqui, na verdade eu peguei o material e fiz a textura aqui só botei a textura, na verdade, no material, tá? E eu vou jogar aqui no cubo, ó. Por exemplo, pra vocês verem, quando eu jogo no cubo, a textura, ela já vai e aparece diretamente no cubo. Você pode ver que aqui tem a textura em todos os lados. Mas quando eu jogo no texto, ó, vou adicionar ele aqui no texto, você pode ver, ó, que aqui dos lados, ó, vou mostrar aqui pra vocês, vou renderizar. A textura aqui na frente, ela tá bonitinha, tá legalzinha, mas aqui dos lados, ó, ela tá esticada, tá vendo? Ela tá estranha, ela não tá acompanhando igual aqui do cubo. Opa, igual aqui no cubo está, tá vendo? Como eu faço para arrumar isso aqui? Bem simples. Ó, eu vou selecionar o texto, vou clicar na textura aqui do lado, você pode ver que quando eu adiciono uma textura, a textura aparece aqui do lado, tá vendo? Vou clicar aqui na textura, tá? E aqui a gente vai ter o material, tá? Que é o material que está adicionado aqui, vocês podem ver. Vou ter a seleção, eu posso selecionar aqui. E aqui eu tenho a projection. Bom, o que é essa projection? É a projeção do material dentro do objeto. Eu vou pegar aqui vai estar o VW Mapping, eu vou mudar disso para Cubic. Vocês podem ver que ele já se ajeita aqui inteirinho, tá vendo? Ele fica tudo igual, né? Então ele acompanha praticamente o material, né? Então você pode ver, se eu renderizar, ele fica muito mais certinho do que caso esteja aqui, né? Então é só você vir aqui e em Cubic. Aí você me pergunta, Arthur, eu quero mudar o material aqui dentro, eu quero, por exemplo, eu não quero que esse risco fique aqui, eu quero que ele fique em outro lugar. Bem simples, com isso aqui selecionado, você vai vir aqui nesse segundo cubo aqui, com esse xadrezinho aqui, vai clicar aqui, certo? Aqui ele vai criar esse outro cubo amarelo aqui, vocês podem ver? Vai criar esse cubo amarelo. O que é esse cubo? É a textura dentro do objeto. Então aqui eu posso mover, tá vendo? Eu posso movê-lo, ó. Posso mover a textura todos os lados. Eu posso aumentar a textura também, ok? Aqui você tem o tamanho e aqui você tem a rotação dessa textura, né? Então você pode mudar a rotação também. Então você consegue mover ele dentro do objeto apenas clicando aqui, né? E você tem todas as opções normais aqui de edição da textura dentro desse objeto. Bom, galera, esse é o vídeo de texto. O texto é uma coisa bem simples no Cinema 4D, por isso não ficou uma coisa tão complexa nem nada. É isso que eu quero fazer, eu quero começar bem no básico, as coisas mais fáceis de fazer aqui, né? Por exemplo, o texto, a texturização aqui dessa parte, que é uma coisa bem simples, mas é uma coisa muito importante, que o texto você realmente usa em
qualquer projeto, você vai estar utilizando um texto, você está utilizando a tipografia, ok? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, é realmente muito importante para a divulgação do vídeo. Também, se você gostou, se você não acompanhava esse canal, não esqueça de deixar o seu inscreva-se aí embaixo, que realmente vai ser muito importante. Ok, então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e tchau, tchau!